Olá pessoal, estou aqui de volta com vocês para nós continuar nossa aula. Então paramos aí sobre a história da República no Brasil, a primeira República no Brasil, paramos sobre movimentos rebeldes, que foi Revolução Federalista e Revolta da Armada. Vamos continuar então, ver aqui o nosso próximo slide. Bem, então nós temos República das Oligarquias. Como eu falei para vocês, então o primeiro momento da República ficou conhecido como República da Espada, que foi de 1889 a 1894. Tá? Quando chega em 1894, o que é que ocorre? Então há as primeiras eleições, né, presidenciais no Brasil, aonde as pessoas já puderam participar. Não todos, mas uma certa parte da sociedade já participou das eleições naquele período. Os homens, né, já participaram das eleições naquele período. Bem, então houve aí a eleição e o eleito foi Prudente de Moraes, né, que governou de 1894 a 1898, iniciou naquele período então a chamada RO, ou seja, a República das Oligarquias. Tá? A partir de 1898 a 1902, então quem ficou no governo foi Campos Salles. Tá? E inicia dentro da República das Oligarquias uma nova modalidade que ficou conhecido como a política dos governadores. Tá? Então, o que foi a política dos governadores? Acordo político entre o presidente da República e os governadores de estados, certo? Que naquele período os governadores de estado eram chamados de presidente de estados, mas coloquei aqui a palavra governadores para ficar mais fácil para nossa compreensão, certo? Bem, então, política dos governadores, esse acordo que existia entre eles. Coronelismo, outra prática de dentro da política das oligarquias. Olha só, então a política oligárquica teve várias características dentro dela. Coronelismo. Que é o coronelismo? Fazendeiros com grande influência eleitoral, concebida pela troca de favores. Então, os fazendeiros, né, eram conhecidos como coronéis, isso já há muito tempo, e aí eles faziam vários favores ali nas regiões a qual eles moravam. Currais eleitorais, o que é? Reduto dos coronéis, olha só, então um está ligado ao outro. Voto de cabresto, eleitor que recebia favor do coronel. Então aqui nós conhecemos o que era a República das Oligarquias, como ocorria o coronelismo, currais eleitorais, o voto de cabresto, tá? Que ocorria, tudo isso aqui uma vez que os fazendeiros eram pessoas que tinham um certo poder aquisitivo e aí prestavam vários favores para a população carente, e aí essas pessoas carentes se viam aí obrigadas a votar no candidato a qual aquele coronel, aquele fazendeiro apoiasse, não é? Seja para vereador, para prefeito, para deputado, para governador, para presidente. Então aí as pessoas ficaram conhecidas como voto de cabresto porque eram obrigadas a votar. E mais ainda que naquele período a eleição não era secreta como hoje. No momento da eleição, no momento da votação, tá? As pessoas viam em quem o outro estava ali votando. E aí os coronéis, não é? Os fazendeiros, mandavam seus jagunços para as sessões eleitorais para observar ali se aquelas pessoas realmente iam votar de quem ele havia ali ordenado para votar. E acaba que eles ficavam intimidados e votavam mesmo, tá? Então vamos ver o nosso próximo slide, continuando aí sobre essas práticas da Primeira República no Brasil. Então, na Primeira República, nós vamos ver também movimentos sociais na Primeira República. Que movimentos foram esses? Nós vamos ver eles divididos em duas partes, movimentos rurais e movimentos urbanos. Tá? Aqui os movimentos rurais, nós temos aqui os principais, tiveram outros, mas aqui nós fizemos um resumo, como eu falei, coloquei aqui os principais. Guerra de Canudos e Guerra do Contestado. Guerra de Canudos, olha só, movimento de caráter messiânico, não reconhecia a república, defendia a monarquia celestial e era contra os impostos. Então, movimento aqui de Canudos, da Guerra de Canudos, que nós vamos ver que foi um grande arraial que foi povoado na Bahia, na qual Antônio Conselheiro, que foi o chefe desse arraial e não concordava com a república, queria a volta da monarquia e queria ele mesmo ali fazer um reduto a qual ele estava governando ali a população, e várias pessoas foram para lá fazendo com que faltasse trabalhadores nas fazendas. Guerra do Contestado.
Outro movimento messiânico, então nós observamos aqui que eles têm características parecidas e o período em que ocorreu também, a Guerra de Canudos, de 1896 a 1897, e do contestado, 1912 a 1916. Bem, também um movimento de caráter messiânico defendia a monarquia celestial. Então nós vemos que eles tinham aqui algumas semelhanças, esses movimentos que ocorreram. Tá? Então também vamos pesquisar, vamos nos fundamentar sobre esses assuntos aí. No nosso próximo slide nós temos movimento social na Primeira República. Então, que são os urbanos, como eu falei. Revolta da Vacina, Revolta da Chibata e movimento operário. Também cada um fazendo as suas reivindicações. Tá? Então, em 1904, no Rio de Janeiro, eclodiu a Revolta da Vacina. Por quê? Porque o presidente do período, então, baixou um decreto colocando a questão da vacinação obrigatória para as pessoas, porque estava havendo muita doença, era necessário vacinar as pessoas, mas os administradores não fizeram uma campanha de assim, mostrar para que seria de esclarecimento sobre as vacinas. Não fizeram uma campanha de esclarecimento, então a população vai se revoltar e vai ter um conflito armado, que fica conhecido como Revolta da Vacina. Também, antes dessa revolta, tinha ocorrido o Bota Abaixo, onde eles tinham derrubado vários casebres lá no Rio de Janeiro, a região onde hoje é região de elite, é Copacabana, é Leblon. Então, derrubaram vários casebres e as pessoas foram fazer suas casas para os morros, então já estava ali havendo um grande descontentamento da população com os administradores. A outra, Revolta da Chibata, ocorrida em 1910. Então, por que ocorreu essa Revolta da Chibata? Ocorreu, mais uma vez, com a Armada, ou seja, com a Marinha. Alguns marinheiros vão fazer essa revolta. Tá? Por quê? Devido a eles estarem recebendo baixos salários, não estavam tendo reconhecimento, tinham exaustiva jornada de trabalho e ainda recebiam castigos físicos. Então, vai haver essa revolta, fica conhecido como Revolta da Chibata, que é em relação aos castigos físicos que ele recebeu. Movimento operário, ocorreu em 1917, tá? É influenciado por movimentos europeus, por movimentos americanos, tá? Então, vai ocorrer o movimento operário em 1917. Por quê? O que eles reivindicavam? Então, reivindicação de melhores condições de trabalho, salário, direitos trabalhistas, estavam fazendo uma série de reivindicação, uma vez que os trabalhadores não tinham direito naquele período. Então, eles estavam reivindicando e que mais tarde os trabalhadores passaram a ter direito, como salário mínimo, férias, 13º. Então, o pontapé inicial foi a partir desses movimentos aqui de 1917. Continuando, vamos ver nosso próximo slide, tenetismo. Então, o que foi o tenetismo? Foi um conjunto de movimentos militares que se destacou no cenário político brasileiro nas décadas de 1920 e 1930. O que eles combatiam, o que eles defendiam? Vamos ver. Então, esse movimento combatiam a política oligárquica e a corrupção. Exigiam o voto secreto e melhores salários. Então, uma das situações a qual eles combatiam, a qual eles cobravam, a qual eles defendiam. Tá? Formaram o que também? Formaram a Coluna Prestes. Então, o movimento dentro do tenetismo foi formado a Coluna Prestes, que percorreu mais de 24 mil quilômetros de norte a sul do Brasil, propagando a instituição do voto secreto, o combate à corrupção e mobilizavam os brasileiros contra o sistema político das oligarquias. Então, fizeram um movimento, e foi bastante importante também a Coluna Prestes, para parar naquele momento a questão das oligarquias que dominavam o país desde lá de 1894, que é o período também que vai ficar conhecida essas oligarquias e a política brasileira como a política do café com leite, aonde o poder político, principalmente da presidência da República, vai ficar, na maior parte do tempo, entre os estados de São Paulo e de Minas Gerais. Por isso, conhecido como política do café com leite, porque São Paulo era um grande produtor de café, o maior produtor de café, e Minas Gerais, o maior produtor de leite do Brasil. Tá? Ok, então vamos ver aqui o nosso próximo slide. Chegamos aqui ao final da nossa aula, tá, gente? Então vamos focar bastante a questão das atividades. Nós vamos estar fazendo no PV a atividade de cada um, tá? Para nós estar orientando de que maneira vão estar fazendo e vão estar enviando para mim. Grato pela atenção de todos. Fiquem com Deus.